Hoje eu vou falar um pouco sobre a seta do tempo, das simetrias que comandam o nosso universo e ainda o que aconteceria se o nosso universo entrasse em contração. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica aí com a gente. Bem-vindos ao Dois Físicos e um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou o outro. E esse é o Vetor. No início do século passado, as pessoas deixavam o like. Isso, o like. As pessoas deixavam o like. Deixa o like, não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo para alguém que você acha que gosta de ciência. Então antes da gente começar o vídeo, não deixe de deixar o like. Que as pessoas do século passado já faziam isso, mesmo antes de existirem o botão do like. Por causa da seta do tempo. Você quer entender? Calma, a gente vai falar sobre isso. Agora sim, no início do século passado, as pessoas acreditavam que o tempo era absoluto. Então elas acreditavam que o mesmo tempo que passava para mim era o tempo que passava para você. E tudo podia ser classificado por uma grandeza absoluta chamada tempo, que se modificava de maneira igual para todo mundo. Porém, a descoberta que a velocidade da luz parecia ser sempre a mesma para qualquer observador levou à teoria da relatividade. Como vocês viram, o Giovanni deu um exemplo no vídeo passado, no caso, no observador, vendo a luz se movendo com uma certa velocidade, ela vindo num trem. Então vocês puderam perceber que realmente tinha alguma coisa errada e que a gente não via a velocidade da luz com 1,5 c, ou seja, 1,5 da velocidade dela ou 2 vezes a velocidade dela. E sim, independente do observador, a velocidade da luz era sempre a mesma. Com isso, a gente vai entrar agora na seta do tempo. Baseado nessa ideia da velocidade da luz agora ser sempre a mesma, tivemos que abandonar a ideia do tempo absoluto. Em vez disso agora, cada observador teria seu próprio tempo. Por exemplo, um Giovanni com relógio lá no fundo não necessariamente precisa estar enxergando algum evento com o mesmo tempo que eu vejo no meu relógio aqui desse lado. Desse modo, agora o tempo estaria ligado diretamente à medida do próprio observador. A partir de agora, quando tentaram unificar a mecânica quântica com a teoria da gravitação, foi necessário introduzir um tempo imaginário, no caso, uma raiz negativa para o tempo. Além disso, esse tempo seria indistinguível nas direções do espaço. Se podemos ir para o norte, podemos dar meia volta e ir para o sul. Da mesma forma, se podemos avançar no tempo imaginário, nós devemos ser capazes de nos virar e retroceder. Isso significa que não deve ter diferença importante entre ir para frente e ir para trás no tempo imaginário. Porém, quando olhamos para o tempo real, existe grande diferença entre ir para frente e ir para trás, como todo mundo sabe. São essas coisas que diferenciam o passado do futuro. Mas de onde será que vem essa diferença entre passado e futuro? Como é que é feita essa distinção? Por que será que a gente se lembra do passado, mas não nos lembramos do futuro? As leis da ciência não fazem distinção entre passado e futuro. Essas leis são imutáveis pela combinação de simetrias. Mas o que são simetrias? As simetrias, no caso, são as C, P e T. A simetria C seria trocar uma partícula por uma antipartícula. No caso, uma pela outra, sem distinção. A simetria P seria adotar uma imagem espelhada, quase como permutar a imagem. Permutar no caso da esquerda para a direita, por exemplo. E a simetria T seria inverter o tempo do movimento. Por exemplo, uma partícula que está indo para a direita, agora vai estar indo para a esquerda, fazendo seu movimento inverso. Essas leis que governam o comportamento da matéria não mudam pela simetria C e P. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a vida seria exatamente a mesma para um habitante feito da sua antipartícula em outro planeta qualquer, ou até em outro planeta como uma imagem espelhada de nós mesmos. Porém, vamos imaginar agora a simetria T. Perceba que existem grandes diferenças entre as direções para frente e para trás no tempo. Pode não parecer se você pega, por exemplo, uma bolinha e vê ela indo para frente e depois vê ela voltando. Parece que a simetria T é meio que normal, que nem as outras, não muda muita coisa. Porém, pegue, por exemplo, um copo. Sim, um copo, aquele que você sempre derruba e quebra no momento que não é para fazê-lo. No caso, imagine invertendo agora a simetria T. O que aconteceria invertendo esse tempo? O copo do chão, no caso, os cacos, iam voltar à sua condição normal e se transformar num copo normalmente. Você só percebe que a imagem está voltando porque você não está acostumado a ver isso na vida real. Se isso realmente acontecesse, os fabricantes de copo com certeza estariam falidos. A explicação para não vermos esses copos voltando ao normal após serem quebrados no dia a dia é primeiro que provavelmente se você visse isso você ia se converter para alguma religião e ia esquecer a ciência. E o segundo fato e mais importante é que isso viola a segunda lei da termodinâmica. Ela afirma no caso que qualquer sistema fechado tende em desordem a aumentar a sua entropia com o tempo. Claro que desordem e entropia nesse caso são sinônimos. Em outras palavras, se uma coisa tende a dar errado, ela vai dar errado. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai.
O aumento dessa entropia com o tempo é um exemplo do que chamamos de seta do tempo. Isso é algo que distingue o passado do futuro, formando assim uma direção e uma distinção entre passado e futuro. Existem pelo menos 3 setas do tempo. A primeira é a seta termodinâmica, e essa é a direção, no caso, que a desordem aumenta. Depois, a seta do tempo psicológica, que é no qual nós fazemos a distinção entre passado e futuro. E por fim, ainda temos a seta do tempo cosmológica, no caso que mostra o que o universo se expande ao invés de se contrair. Por enquanto, vamos restringir nossos pensamentos à seta termodinâmica e cosmológica na mesma direção, porque esse é o único jeito possível de existir vida inteligente, para conseguir completar esse raciocínio. Pelo menos inteligente o bastante para se perguntar por que o universo se expande para a mesma direção que existe desordem. E às vezes não tão inteligente assim. Primeiro vamos falar da seta do tempo termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica resulta do fato de existirem muito mais estados desordenados do que estados ordenados. Por exemplo, agora considere um quebra-cabeça e imagine as peças todas arrumadas. Perceba, por exemplo, que existe um único arranjo no qual as peças estão na sua posição ideal. E existem diversos arranjos, muito mais arranjos, nos quais as peças não estão na sua posição correta. Ou seja, nas quais não formam imagem alguma. Percebemos que quando estamos no estado ordenado, a probabilidade do sistema começar a passar para estados mais desordenados é bem alta. Ou seja, a desordem começa a aumentar com o tempo. Perceba que se temos um arranjo ordenado e começamos a sacudir as peças desse quebra-cabeça, vamos obter diversas imagens que não têm sentido. Então, se as condições de contorno, no caso, as condições do nosso problema foram que elas estão ordenadas no começo, a probabilidade de tender à desordem será muito maior. Porém, vamos dizer agora no universo hipotético, onde o Jabiroca, o deus do Hidan, decide fazer uma mudança drástica no nosso universo. Ele decidiu, no caso, que o universo ia terminar em um estado de mais ordem agora. O que vai acontecer? Não sei. E também que não importa o estado no qual ele começou. Nesse caso, veríamos copos quebrados se juntando, veríamos pessoas embaixo de prédios voltando para cima de seus andares, veríamos o Michael Jackson andando para frente, ainda um tubarão cuspindo um peixe e um avião no ar voando para trás, ou seja, dando ré no ar. Foi mal, eu me empolguei um pouco com os exemplos no caso. Ah sim, e por último, o Bolsonaro falando português, ou algo que entendemos um pouco mais. Portanto, se nós seres humanos observarmos tudo isso, estaremos vivendo num universo onde a desordem diminuiria, com o tempo. Ou seja, teremos uma seta psicológica do tempo invertida. Nós lembraríamos de eventos do futuro, mas não nos recordaríamos de eventos do passado. Todas essas ideias têm muito a ver com a expansão e contração do universo. Mas o que aconteceria se a contração do universo realmente acontecesse? Primeiro que isso poderia acontecer no mínimo daqui 10 bilhões de anos. Porém, isso ainda levaria a diversas ideias de ficção científica. Vamos tentar ter bastante criatividade aqui nesse momento. Então, o jeito mais rápido de entender a contração do universo seria jogar alguém no buraco negro. Lembrando que fizemos um vídeo, na verdade assistimos um vídeo sobre o buraco negro de uma pessoa que admiramos bastante, que é o Pedro Loss, grande divulgador científico. Então, vamos usar a mesma ideia para explicar um conceito um pouco diferente. No caso, quem vamos jogar? Giovanni? Chega mais. Sim, vamos jogá-lo. Não vai fazer falta. Brincadeiras à parte, o que aconteceria se jogarmos o Giovanni em um buraco negro? Primeiramente, entendendo que os estágios finais de contração do universo seriam bem parecidos com os estágios de um buraco negro. Primeiramente, em pouco tempo, ele viraria um espaguete devido às forças gravitacionais. Mas uma coisa bem peculiar que tem a ver diretamente com a seta do tempo é que ele lembraria de coisas que aconteceram no futuro, mas não das coisas que estavam acontecendo em seu passado. Isso aconteceria porque a desordem diminuiria na fase de contração do buraco negro. Portanto, vocês podem ver que a gente pode entender muito mais sobre o que aconteceria na fase de contração do universo, entendendo mais sobre um buraco negro. É uma coisa que fazemos muito na física. Pegamos ideias que são parecidas, porém não equivalentes e até às vezes bem distintas, só que têm semelhanças entre si, para resolver outros problemas. Porque é uma coisa que os físicos usam muito. Simplificar alguns problemas usando ideias parecidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o vídeo sobre a seta do tempo. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar. E é isso. Até a próxima e tchau, tchau.